Eu enterrei o segredo da minha mulher no dia em que o sol de Lisboa se pôs sobre o Tejo, exatamente 31 anos após jurarmos fidelidade eterna na Basílica dos Mártires. Não foi uma traição passageira, foi um tumor que cresceu em silêncio, alimentado por noites que eu passava acordado, sonhando com o futuro que construímos juntos, enquanto ela se entregava ao outro. E o pior? Eu a perdoaria se pudesse, mas o demônio da vingança já havia sussurrado em meu ouvido, faça-a sangrar devagar, como ela fez com você. O ar de Lisboa naquela tarde de verão carregava o cheiro salgado do rio Tejo misturado ao aroma de pastéis de nata frescos das confeitarias de Belém. Eu caminhava pela marginal, o casaco leve sobre os ombros, sentindo o peso dos anos como uma âncora invisível. Aos 55 anos, João Mendes, engenheiro civil aposentado, pai de 2 filhos já independentes, um em Coimbra, outro no Porto, eu me sentia invencível. 31 anos de casamento com Maria, minha âncora, minha tempestade e minha calmaria. Casamo-nos jovens, eu com 24, ela com 22, numa cerimônia simples na igreja da Sé, com o Padre Veloso abençoando-nos sob os vitrais que filtravam a luz como promessas divinas. Lisboa era nossa casa, nossa prisão dourada, os bondes rangentes subindo a colina de Alfama, as feiras de peixe no cais do Sodré, as noites de fado em Barro Alto onde cantávamos "Ai, esta Lisboa minha até a voz falhar". Mas naquela tarde, tudo desabou. Eu voltara cedo do clube de xadrez no Chiado, onde perdia deliberadamente para o velho António, só para ouvir suas histórias de moçoilas nos anos 70. Maria me disse que iria à missa na Basílica, como sempre às quintas, para rezar pela saúde da mãe dela, que partira há 10 anos. Eu sorri, beijei sua testa enrugada pelo tempo, ainda bela, com aqueles cabelos castanhos agora salpicados de grisalho, presos num coque elegante, e saí. Mas o trânsito na ponte 25 de Abril estava infernal, e eu decidi pegar o atalho pela marginal. Foi então que o vi, um Peugeot cinzento estacionado num canto discreto, perto do antigo armazém de bacalhau. E dentro dele, silhuetas inconfundíveis. Maria, minha Maria, inclinada sobre o colo de um homem que não era eu. Meu coração parou como um relógio antigo sem corda. Não gritei, não buzinou. Estacionei a 50 metros, atrás de uma van de entregas, e observei. Ele era mais jovem, uns 45 anos, talvez, barba bem aparada, camisa branca desabotoada no colarinho, revelando um colar de prata que eu nunca vira em nossas noites. As mãos dela, aquelas mãos que assavam broas de mel nas festas de São João, agora entrelaçadas nas dele, num gesto que não era de oração. Beijaram-se devagar, como se o mundo fosse deles, não nosso. O sol batia no para-brisa, transformando o interior do carro num confessionário de luz ofuscante. Eu me senti nu, exposto, como se o Tejo inteiro soubesse e zombasse de mim. Saí do carro sem pensar, mas parei. O que faria? Confrontá-los ali, no meio da tarde, com pescadores ao fundo lançando redes e turistas tirando selfies com o Cristo Rei? Não. Voltei ao carro, as mãos tremendo no volante, e dirigi para casa em piloto automático. O apartamento em Alcântara, com suas vistas para o rio e os azulejos pintados à mão que Maria escolhera em 1995, parecia agora uma jaula. Subi as escadas rangentes, ignorei o gato que miou à porta, e me tranquei no escritório. Lá, entre pilhas de projetos antigos de pontes que construíra no Alentejo, abri o laptop. Não era a primeira vez que sentia algo errado, aqueles telefonemas sussurrados, as saídas para o ginásio que duravam horas, o perfume novo que ela usava, um Chanel que eu nunca comprara. Mas eu atribuíra ao envelhecimento, à menopausa que ela mencionava em sussurros, aos filhos que nos deixaram um ninho vazio. Agora, com a imagem gravada na retina, comecei a cavar. Primeiro, o histórico de chamadas no telefone fixo, nada. Depois, o dela, que ela deixava carregando na cozinha. Senha, 3112, data do nosso casamento. Mensagens apagadas, mas o WhatsApp mostrava um contato, tio Carlos, o irmão dela, morto há 5 anos. Ridículo. Mas as notificações antigas, sincronizadas por engano, revelavam padrões, chamadas noturnas para um número de Lisboa, zona de Marvila. Liguei para o provedor, fingindo ser ela para um problema técnico. O atendente, um rapaz de voz sonolenta, confirmou, o número pertencia a um tal de Ricardo Almeida, arquiteto, residente em Chelas. Ricardo. O nome ecoou como um tiro. Pesquisei no Google, perfil no LinkedIn, fotos de projetos modernos em Cascais,
um sorriso confiante que me deu náuseas. Casado. Sim, com 2 filhos. Hipócrita. Mas Maria. Porquê? Nós tínhamos planos, uma viagem a Évora no outono, reformar o quintal para plantar laranjeiras como na casa dos avós dela em Setúbal. Eu a amava ainda, mesmo agora, com o peito rasgado. Mas o amor, descobri, é um animal ferido que morde de volta. Naquela noite, quando ela chegou, cheiro de incenso da igreja misturado a algo metálico, suor. Eu fingi ler o jornal no sofá. Boa missa, perguntei, voz neutra como o vinho do Douro que bebíamos aos domingos. Sim, rezei por nós, respondeu, beijando minha bochecha. Seus lábios quentes, macios. Eu sorri, segurei sua mão, e pensei, você reza por mentiras, mas eu vou construir uma ponte para o inferno. Os dias seguintes foram uma dança de sombras. Eu me tornei fantasma em minha própria casa, saía cedo para passeios de bicicleta, pelo Parque das Nações, mas na verdade seguia o Peugeot. Ricardo morava num prédio moderno em Marvila, com varandas cheias de plantas exóticas que Maria sempre invejara. Vi-os juntos num café Intendente, ela rindo de algo que ele dizia, a mão dele no joelho dela sob a mesa. Meu estômago revirou. Fotografei com o celular, zoom tremendo, mas nítido o suficiente para ver o anel dela brilhando como uma acusação. Comecei a anotar tudo num caderno velho, escondido atrás dos livros de Essa de Queiroz na estante. Datas, horários, locais. Terça, 14 horas, Café Marquês de Oliveira, beijo no pescoço. Era metódico, como engenharia, medir, calcular, erguer. Mas à noite, sozinho na cama enquanto ela dormia ao lado, ou fingia, o abismo se abria. Porque agora? Depois de 31 anos. Lembrei das brigas antigas, quando eu trabalhava demais nas obras do metrô, deixando-a sozinha com as crianças, quando ela chorava por não termos mais viagens como a lua de mel em Sintra. Você me ama ainda? Ela perguntara no aniversário de 50 anos, olhos úmidos sob as luzes do restaurante em Barro Alto. Mais que o fado ama a saudade, eu respondera. Mentira. Não, mas agora eu via, o amor dela havia migrado, como o Tejo que muda de curso devagar. Eu não chorava. Chorar é para os fracos. Em vez disso, planejava. Comprei um gravador pequeno num quiosque do Rossio, daqueles para turistas que querem capturar o som dos sinos da Sé. Instalei no carro dela, debaixo do banco, enquanto ela fazia compras no Colombo. O primeiro áudio veio na sexta, amo-te, Ricardo. Ele nem nota mais. Ele, vem cá este fim de semana. A família vai para o Algarve. Meu sangue gelou. Fim de semana. Nosso fim de semana. Decidi não confrontar ainda. A vingança, aprendi nos livros de Camões que li na juventude, é uma flor que desabrocha no escuro. Reuni mais provas, e-mails hackeados com uma senha simples, o nome do cachorro que perdemos em 2008. Cartas digitais, fotos nuas que ela enviara, promessas de deixar tudo para trás. Cada uma era um prego no caixão do nosso casamento. Mas o que faria com elas? Divórcio. Rápido, sujo, com advogados em Lisboa disputando a casa e a pensão. Não. Eu queria que ela sentisse o vazio que eu sentia, o amor evaporando como névoa do Tejo ao amanhecer. Comecei a falar com amigos velhos, casualmente. O padre Veloso, na confissão, padre, e se o perdão for fraqueza? Ele, o senhor perdoa, mas o homem cobra. O velho António no xadrez, mulheres mudam como o tempo em Lisboa, rapaz. Mas tu és rei, mova dama. Eles não sabiam, mas suas palavras eram combustível. No fim daquela primeira semana, sentei-me à mesa da cozinha, o sol poente tingindo os azulejos de laranja. Maria preparava bacalhau à Brás, nosso prato de domingo antecipado. O que tens, João? Pareces distante. Eu sorri, servi o vinho. Nada, amor. Só penso no futuro. E pensei, o teu futuro será sem mim, mas com o peso de cada mentira. Lisboa acordava com o cacarejar distante dos galos em Alfama, mas eu já estava de pé, o café forte queimando a garganta como ácido. Fazia 2 semanas desde aquela tarde no Tejo, e meu caderno agora tinha 15 páginas preenchidas,
mapas rabiscados de Marvila às Celas, horários de Ricardo extraídos de seu calendário público no site da firma de arquitetura. Ele era bem-sucedido, projetos de habitação sustentável no Lumiar, palestras na Universidade de Lisboa sobre cidades resilientes. Resiliente. Que ironia! Eu, o construtor de pontes que ligavam margens distantes, agora desmontava uma união que eu julgava inquebrável. Maria notava a minha mudança, mas atribuía à crise da meia-idade, como lera numa revista da Maria Capaz. Vai ao médico, João. Faz exames. Eu ria, beijava sua mão calejada de anos lavando roupa na máquina que compráramos em 1990. Estou bem, minha rainha. Só o trabalho freelance me cansa. Mentira, eu cancelara todos os contratos, alegando reforma antecipada. Na verdade, dedicava os dias a uma vigilância que me consumia como o vinho de mesa barato que bebia sozinho à noite. Instalei um app de rastreamento no carro dela, daqueles para pais preocupados com filhos adolescentes, comprado online com entrega discreta ao quiosque da esquina. Para segurança, eu disse a mim mesmo, mas era para caçar. O primeiro desvio veio numa segunda-feira chuvosa. Em vez de ir ao supermercado Pingo Doce em Alcântara, o ponto piscava em direção a um motel na periferia de Odivelas. Motel Estrela do Norte, um antro decadente com letreiros neon piscando e quartos por hora. Parei a 200 metros, chuva batendo no para-brisa como lágrimas que eu negava. Esperei 2 horas. Saíram de mãos dadas, ela com o cabelo desgrenhado, ele ajustando o cinto. Fotografei tudo, o beijo de despedida sob a marquise enferrujada, o número da placa do Peugeot gravado na memória. À noite, reproduzi o áudio do gravador, gemidos abafados, sussurros de mais forte, Ricardo, risadas pós-coito que ecoavam como facadas. Apaguei o arquivo depois de ouvir 3 vezes, não por pudor, mas para não enlouquecer. Em vez disso, transcrevi num documento criptografado no laptop. Era prova irrefutável, mas incompleta. Precisava de mais, o porquê, o quando começou, o quanto profundo. Decidi cavar o passado. Nossos álbuns de fotos, guardados no armário do quarto, tornaram-se meu tribunal. Lá estava Maria aos 22, noiva radiante em vestido de renda de Mafra, eu com bigode incipiente e olhos cheios de sonhos. Folhas e folhas, o nascimento do primeiro filho, Miguel, em 1992 no Hospital de Santa Maria, as férias em Sagres em 2005, com o segundo, Sofia, construindo castelos de areia. Mas parei numa foto de 2014, uma festa de empresa minha em Setúbal. Maria ao lado de um grupo de colegas, e entre eles, um homem de barba, Ricardo. Não, mas o sorriso dela era diferente, cúmplice, vivo, como o que eu vira no café. Falei com Sofia por telefone, ela no Porto estudando Direito. Mãe está bem, pai. Ela parece distraída nas chamadas. Está ótima, filha. E tu? Mudei de assunto, mas anotei, distraída. Miguel, em Coimbra, era mais direto, pai, a mãe anda saindo mais. Clubes de leitura. Ela odeia livros. Ri forçado. É a vida, filho. O ninho vazio. A pista veio de forma banal, limpando o sótão para organizar, encontrei uma caixa de cartas antigas. Entre bilhetes de amor meus, uma nota solta, R, 15 de março de 2018. Encontro no Chiado. Não falhes. Papel amarelado, letra dela. 2018, 7 anos. O ano em que eu perdi o emprego temporário na construção do novo aeroporto, e mergulhei em depressão, bebendo gin tónico no balcão do antigo Nicola. Ela me apoiara então, noite sem claro me calmando com chá de camomila. Mas agora via, enquanto eu afundava, ela flutuava para os braços dele. Confrontar Ricardo. Pensei nisso durante uma caminhada solitária pelo Jardim da Estrela, onde casais se beijavam nos bancos de ferro forjado. Ele saía do prédio às 8 horas, ia de metro para o escritório no Baixo Chiado. Seguiu uma vez, misturado à multidão de mochileiros e executivos. No almoço, num tasco de bifanas, ouviu ao telefone, sim, amor, à noite no nosso lugar. A Maria vem também. Amor. Para a esposa dele, presumo. Hipócrita duplo. Meu plano ganhava forma, não violência, isso é para os impulsivos, e eu era engenheiro, calculista. Documentos.
Uma pasta digital, fotos, áudios, transcrições, até um diário falso que eu plantaria para ela encontrar, misturando verdades com mentiras para semear dúvida. Mas o coração. O coração era o campo de batalha. À noite, deitado ao lado dela, ouvia sua respiração ritmada e pensava: como pudeste? Eu construí pontes para o mundo, mas falhei na nossa. Lágrimas vinham, quentes e silenciosas, molhando o travesseiro. Odeio fraqueza, mas o amor traído é uma ferida que sangra devagar. Numa quinta-feira, o ápice daquela fase, encontrei um brinco de prata no carro dela, não dela, dela era ouro. Gravado, RIA, 2020. Presente de aniversário. Meu estômago urrou. Liguei para o joalheiro em Rua Augusta, fingindo busca. Sim, senhor, fiz para Ricardo Almeida. Clique. Mais uma peça no quebra-cabeça. Maria, alheia, preparava o jantar, cataplana de marisco, cheiro de coentros e alho preenchendo o ar. João, queres vinho verde? Sim, e conversa. Lembras 2018? Ela parou, colher na mão. Claro, o ano difícil. Porquê? Só. Saudades. Sorri, mas meus olhos a perfuravam. Ela piscou, continuou cozinhando. Naquela noite, fizemos amor pela primeira vez em meses, mecânico, vazio. Ela gemeu o nome dele. Não, mas eu imaginei. E jurei, isso acaba quando eu disser. Os filhos ligavam mais, sentindo a fratura. Sofia, venham nos visitar, pais. Juntos. Prometi. Mas sozinha, eu tramava. Comprei uma câmara escondida para o motel, via drone, tecnologia barata de um site chinês. A primeira filmagem, eles, nus na cama poída, corpos que o tempo moldara com gentileza para ela, rudeza para ele. Apaguei depois de baixar. Não pornografia, prova. O peso crescia. Perdi apetite, emagreci 4 quilos. O espelho no banheiro mostrava um homem com olheiras, barba por fazer, o engenheiro meticuloso agora um detetive amador. Mas a raiva. A raiva era fogo puro, forjado nas forjas de Alcântara onde outrora trabalhava. Ela me moldaria em algo novo, não vítima, mas juiz. O outono chegava a Lisboa como um fado melancólico, folhas amarelas caindo nos passeios de Belém, o vento do Tejo carregando o cheiro de castanhas assadas das relotes. 3 semanas se passaram, e minha coleção de provas agora ocupava um pendrive escondido numa lata de conservas vazia, atrás do fogão. Fotos em alta resolução, áudios editados para clareza, até extratos bancários que a Chiara, com a ajuda de um tutorial obscuro no YouTube, mostrando saques em caixas de marvila que não batiam com nossas contas. Maria gastava em lingerie da Intimissimi, jantares no Time Out Market. Para ele, cada centavo era uma traição financeira, um roubo ao nosso suor de 31 anos. Mas o passado me assombrava mais que o presente. Decidi voltar às raízes, Setúbal, terra dela, onde crescer entre vinhedos e o Atlântico bravio. Aluguei um carro, não o nosso, para evitar rastros, e parti numa viagem de negócios inventada. Maria beijou-me na porta. Cuida-te, amor. Liga. Sempre, menti, o gosto de fel na boca. A estrada A2 serpenteava pelo Alentejo, oliveiras centenárias como sentinelas silenciosas. Cheguei a Setúbal ao meio-dia, o ar salgado do Sado misturado a peixe fresco no mercado do Livramento. A casa dos sogros, agora da tia dela, Rosa, era um sobrado branco com varanda de azulejos rachados pelo sal rosa, viúva de 70 anos, cabelos grisalhos num lenço, me recebeu com um abraço e um copo de moscatel. João. Há quanto tempo? Maria está bem. Ótima, tia. E tu? Sentamo-nos na cozinha, onde o relógio de parede tic-taqueava como um coração velho. Falei de banalidades, os netos, o preço do bacalhau. Mas virei o jogo, lembras quando Maria e eu nos conhecemos? Na Feira de Troia, 1993. Ela riu, olhos enrugados. Ah, sim. Ela dançava o corrido com aquele rapaz. Ricardo, o filho do pescador Almeida. Namoraram um verão, mas ele era selvagem, fugia para Lisboa. Ela chorou meses.
Ricardo. O nome caiu como uma âncora. Ricardo Almeida. O arquiteto. Rosa piscou, surpresa. O mesmo. O mundo é pequeno. Ele voltou há anos, vi no jornal local, projetos na costa. Bebi o moscatel devagar, o açúcar mascarando o veneno. Eles falavam ainda. Ela hesitou, mexendo o chá. Não sei, João. Maria nunca disse. Mas em 2018, quando tu estavas mal, ela mencionou um amigo de infância que a ajudava. Alguém que entende, disse. Entende. A palavra ecoou na viagem de volta. Parei no mirador de Sesimbra, o mar agitado abaixo como minha alma. Ricardo não era um caso recente, era um fantasma do passado, ressuscitado na fraqueza. Em 1993, antes de mim. Não, eu a conheci em 1992, noiva em 93. Mas o verão. Um lapso. Liguei para um amigo comum de Setúbal, o Zé Pescador, que ainda vendia sardinhas na praia. Ricardo e Maria. Namoro quente, rapaz. Ele a levava de barco para o forte. Mas ela escolheu-te, o cidade sério. Escolheu-me. Mas o amor de juventude, como o vinho de moscatel, envelhece e azeda. Voltei a Lisboa à noite, a cidade iluminada como um palco de ópera. Maria dormia, um livro de poesia de Sofia de Mel na mesinha, ironia, pois Sofia falava de saudades verdadeiras. Sentei-me ao lado da cama, toquei seu rosto. Quem és tu, Maria? A mulher que jurei amar, ou a menina de Setúbal que nunca partiu? Os dias seguintes foram de delírio controlado. Pesquisei mais, perfis antigos no Facebook de Ricardo, fotos de 2017 num churrasco em Troia, Maria marcada como amiga. Comentários, velhos tempos. Dela, coraçãozinho. Meu peito apertou. Conversei com Miguel por videochamada. Pai, lembra o Ricardo da firma da mãe? Ela trabalhava na Secretaria de Arquitetura em 2010. 2010, o ano da promoção dela, quando eu viajava para o Porto. Ele a elogiava muito, continuou o filho, inocente. Dizia que ela era a musa dos projetos. Musa. A palavra me fez vomitar no banheiro, água fria no rosto depois. Comecei a reviver memórias, as ausências dela em feiras de emprego, as noites que chegava tarde cheirando a tinta fresca, reunião de equipe. O caso não era de meses, era de anos, talvez décadas em brasas. Em 2018, reacendeu quando eu fraquejei. Ela me consolara, mas buscara consolo em outro. A vingança psicológica começou sutil, deixei o brinco de prata na comoda dela, encontrado no carro. Ela empalideceu ao vê-lo, onde? No chão, amor. Teu. Negou, gaguejou, deve ser da Sofia. Mas seus olhos traíam pânico. Naquela noite, perguntei casualmente, conheces um Ricardo Almeida? Ela congelou, garfo no ar. De nome, porquê? Vi no jornal. Antigo de Setúbal. Rio forçado. Ah, sim. Saudade. Saudade. A palavra portuguesa que dói mais que faca. Mas eu via as rachaduras, ela escava o telefone obsessivamente, saía mais para yoga, em Benfica. Instalei uma keylogger no PC dela, software simples, baixado de um fórum anónimo. E-mails. Cuidado com o que dizes ao telefone. Ele suspeita. Ele, vem sábado. Te amo. Te amo. Para ela, não para a esposa. Meu ódio por Ricardo crescia, mas era para ela que eu reservava o veneno. Planejei uma carta anônima para a esposa dele, fotos selecionadas, nada explícito, só o suficiente para semear dúvida. Mas hesitei. E se ela descobrisse? Não, melhor, envolver os filhos. Sofia merecia saber. Não ainda. Isso era guerra particular. O ápice veio num domingo de procissão em Alfama. Fomos juntos, como sempre, mãos dadas entre a multidão de velas e hinos. Mas eu via fantasmas, cada casal era eles, cada sussurro uma confissão. Na sé, ajoelhados, ela rezou fervorosamente. Eu pensei, Deus, se existes,
dá-me força para destruir sem sujar as mãos. Voltei mudado de Setúbal. As raízes eram podres desde o início. Mas o amor ainda restava cinzas. E nas cinzas, vingança. O inverno se insinuava em Lisboa com chuvas finas que embaçavam as janelas do Elétrico 28, transformando a cidade num quadro impressionista de Monet, bela, mas enevoada. 4 semanas de caçada, e o pendrive agora pesava como chumbo na minha pasta de couro velha. Provas, 47 fotos, 12 áudios, 8 e-mails, um vídeo de 3 minutos do motel que assistia em loop, frame por frame, como um cirurgião dissecando um tumor. Cada detalhe me corroía, a tatuagem nova dela na coxa, uma âncora, símbolo nosso, mas feita para ele em 2019, data no estúdio de Chelas. Meu sono era fragmentado, sonhos onde eu construía uma ponte sobre o Tejo só para jogá-la do alto. Acordava suado, Maria ao lado, inocente no sono. Odeio-a. Sim. Amo-a. Mais que antes, num amor torcido, possessivo, que exigia retribuição. Falei com um terapeuta, não real, mas num chat anónimo de um site português de saúde mental. Sinto-me vazio, doutor. Traído após 31 anos. Resposta: a traição é espelho, o que reflete em ti. Reflete. Minha ausência, minhas viagens, meu egoísmo. Mas perdoar? Não. O terapeuta virtual sugeriu meditação, mas eu meditei em vingança. Comecei o assalto psicológico, jantares românticos forçados. Lembras nossa lua de mel em Sintra? Perguntei numa noite, velas tremulando na mesa de carvalho. Ela sorriu, olhos distantes, como ontem, João. Mas o garfo tremeu. Mostrei-lhe um colar antigo, presente para o nosso aniversário. Era de Ricardo, roubado do carro dele numa oportunidade. Eu seguiria até o supermercado Continente, arrombei a porta com uma vareta de ferro. Ela tocou, pálida, é lindo. Onde arranjaste? Segredo. Seu pavor era doce, como pastéis de Belém com recheio amargo. Os filhos pressentiam. Miguel ligou, pai, brigaram. A mãe chorou no Skype. Nada, filho. Amor antigo. Mas chorei depois, no banheiro, punhos cerrados no mármore. Sofia, mais intuitiva, vocês vão se separar. Odeio isso. Nunca, filha. Somos ponte eterna. Mentira. A ponte estava minada. Descobri mais, Ricardo tinha dívidas, hipoteca alta no apartamento, projetos atrasados pela pandemia de 2020. Maria o ajudava financeiramente. Verifiquei nossas contas, 500 euros transferidos em 2022 para caridade. Caridade. Para o amante. Meu ódio se ramificou, não só por ela, mas pelo sistema, o mundo que permite que o amor se corrompa como fruta no cais. Numa crise, confessei ao padre Veloso na Basílica. Padre, matei em pensamento 1000 vezes. Ele, com o rosário nas mãos, o pensamento é semente, João. Colhe perdão. Saí furioso, perdão é para santos, eu era homem, de carne e fúria portuguesa. O abismo interior se aprofundava. Dias sem comer, caminhadas noturnas pelo Chiado, onde o fado de Amália ecoava em bares enfumaçados, estrangeira, estrangeira, em minha pátria. Eu era o estrangeiro em meu casamento. Uma noite, bebi demais no Barro Alto, gritei para um desconhecido, a traição é pior que a morte. Ele riu, pensou em bebedeira. Mas era verdade, a morte acaba, a traição eterniza. Maria confrontou-me, estás estranho, João. Dizes-me o quê? Abracei-a, cheirei seu perfume, o mesmo do motel. Só saudades, amor. Mas planejava, uma festa de aniversário surpresa para os 31 anos, convidados incluindo velhos amigos de Setúbal. Convidei Rosa, que mencionaria Ricardo casualmente. Semearia o caos. O clímax interno veio numa tempestade, chuva torrencial, trovões sobre o castelo de São Jorge. Sozinho em casa, ela, no ginásio, ouviu o áudio final, deixo em breve, R. Vamos para o Algarve, tu e eu. Deixo, meu grito ecoou vazio. Quebrei um copo, sangue no punho. No espelho, vi um monstro,
olhos selvagens, barba crescida. Mas o monstro sorriu, é hora. O abismo me engoliu, mas cuspiu um homem novo, frio, calculado, pronto para o contragolpe. A primavera irrompia em Lisboa com jacarandás roxos florescendo nas avenidas, mas meu coração era inverno eterno. 5 semanas, e a teia estava tecida, o pendrive completo, backup na nuvem com senha, traição 31. Convites enviados para a festa, disfarçada de celebração do aniversário de casamento. Venham todos. Maria e eu, 31 anos de amor, lia o cartão elegante, impresso na gráfica do Chiado. Mas o amor era ilusão, a festa, armadilha. Comecei com Ricardo. Enviou a carta anônima para a esposa dele, Ana, envelope pardo, postada em Setúbal para despistar. Dentro, 3 fotos borradas, o motel, o café, um beijo no carro, com nota, sua família merece verdade. Pergunto sobre Maria Mendes. Sem assinatura. Esperei. 2 dias depois, segui Ana, loira elegante, saindo do prédio em pranto, gritando ao telefone. Quem é essa puta? Ouvi de longe, escondido num café. Ricardo chegou correndo, discussão na rua, tapas, xingamentos. É só amiga. Ele mentia mal. A teia se apertava. Maria recebeu um presente anónimo, o colar com a inicial R, embrulhado num papel de jornal com manchete de 2018, crise económica afeta casais lisboetas. Ela chorou no quarto, eu ausente em suposta reunião. Espiei pela fresta, meu Deus, como? Liguei para ela de um número falso, voz distorcida, ele sabe, Maria. O marido. Pânico em sua voz, quem é? João. Desliguei, coração acelerado como o elétrico na chuva. Envolvi os filhos sutilmente. Para Miguel, enviei um e-mail anónimo com áudio editado, só os gemidos, sem contexto. Sua mãe não é quem pensa. Ele ligou furioso, pai, o que é isso? Verdade. Neguei, não sei, filho. Mas falemos com ela. Sofia, mais sensível, recebeu fotos, proteja seu pai. Chorou no telefone, mãe, por favor, para. A teia se fechava. Na véspera da festa, confrontei Ricardo sozinho. Marquei encontro de negócios num bar em Ducapesca, fingindo interesse em projeto de ponte. Ele veio confiante, terno cinza. Senhor Mendes. O que o traz? Sorri, minha mulher. Seu rosto empalideceu. Mostrei o pendrive, tudo aqui. Saia da vida dela, ou mande para sua firma, sua esposa, a polícia por adultério moral. Mentira, adultério não é crime em Portugal desde 84, mas ele soou. É amor, João. Ela não te ama mais. Levantei-me, segurei seu colarinho, amou o suficiente para destruí-lo. Saí, deixando-o tremendo. Maria, agora paranoica, escava portas à noite. Sente-se alguém nos vigiando. Imaginações, amor. Mas plantava dúvidas, sonhei com Setúbal ontem. Ricardo. Lembro dele criança. Ela congelou na cozinha, faca na mão cortando cebolas. Por que agora? Saudade. A festa, no salão alugado em Alcântara com vista para o Tejo, foi o ápice. Convidados, 40, incluindo Rosa, Zé Pescador, colegas. Decoração, flores brancas, bolo com 31 anos eternos. Maria, linda em vestido azul de azulejos inspirado, sorria tensa. Eu, smoking impecável, brinda, ao amor que resiste. Mas durante o jantar, Rosa se aproximou, Maria, viu Ricardo na TV. Ainda bonito, hein? Silêncio. Um convidado, Ricardo quem? O arquiteto. Maria derrubou o copo, vinho tinto como sangue no chão. Então, o golpe, liguei o projetor, supostamente para slideshow de fotos antigas. Mas cliquei no pendrive. Primeira imagem, eles no motel. Gritos. O quê? Maria desmaiou, eu assegurei, fingindo choque. Convidados murmuravam, traição. Após 31 anos. Ricardo não veio, sua esposa o proibira.
Na ambulância para o Hospital de São José, segurei sua mão. Porquê, Maria? Ela soluçou. Começou em 2018. Tu distante. Ele me via. Eu via-te sempre. Mas não perdoei. A teia funcionou, Ricardo fugiu para o Porto, divórcio iminente. Filhos, feridos, mas comigo. Maria, quebrada, implorava, perdão, João. Talvez, disse. Mas o perdão era mentira, a vingança, completa. O verão voltava a Lisboa como um amante relutante, calor úmido no ar, o Tejo brilhando como espelho quebrado sob o sol impiedoso. 6 semanas desde a festa, e o apartamento em Alcântara era um túmulo de silêncios, azulejos frios e quantepassos solitários, o gato miando por atenção que Maria não dava mais. Ela se mudara para o quarto de hóspedes, olhos inchados de noites insones, corpo encolhido como uma folha seca. Os filhos vinham aos fins de semana, Miguel com acusações contidas, Sofia com abraços hesitantes, mas o ar cheirava a fim de 31 anos, fim de ilusões. Eu venci, mas a vitória era pó. O pendrive, agora vazio, apaguei tudo numa noite de insomnia, chamas virtuais consumindo as provas, não preenchia o vazio. Ricardo sumira, ouvi dizer que ele vendia o apartamento em Marvila, mudando para o Algarve com dívidas e um divórcio caro. Ana, a esposa, mandara flores de obrigada anônimas, eu soube pelo carteiro curioso. Mas eu sentia-me louco, como acesso em vitrais. Maria implorava perdão em sussurros, era fraqueza, João. Tu eras meu tudo, mas o vazio. Ele preencheu. Sentávamo-nos na varanda, vinho do Douro intocado, o Tejo ao fundo levando segredos para o mar. Fraqueza, eu dizia, voz rouca. Eu construí-nos de pedras, e tu demoliste com mentiras. Ela chorava, mãos entrelaçadas nas minhas, ainda quentes, mas frias de alma. Contou tudo, o reencontro em 2018 numa conferência de arquitetura em Lisboa, onde trabalhava meio período, os cafés inocentes que viraram noites, o amor que renasceu como erva daninha no jardim que plantáramos juntos. Eu ouvia, o engenheiro em mim calculando danos, corações partidos, reputações manchadas, família rachada. Mas o psicólogo amador que eu me tornara via mais, a traição era sintoma de nossa erosão mútua. Eu, obcecado por pontes físicas, ignorei emocional, ela, sozinha no ninho vazio, buscou asas. Perdoa-me, suplicava. Não por mim, mas pelos filhos. Hesitei. O padre Veloso visitara, o amor é cicatriz, João. Cura torto, mas cura. Decidi, não divórcio imediato. Uma separação experimental, ela para um apartamento em Benfica, eu ficaria com a casa, as memórias. Vai, Maria. Encontra-te. Ela partiu numa manhã de julho, malas discretas, um beijo na bochecha, ainda te amo. Eu sei, respondi. Mas o amor era agora um fado, saudoso, doloroso, eterno. Os meses se arrastaram como o elétrico subindo Santa Justa. Reconstruí, retomei o xadrez com António, que soubera tudo e dissera, vingança é cheque, mas mata é solidão. Filhos perdoaram, aos poucos, jantares em família no time-out, risos forçados virando reais. Sofia, pai, és forte. Miguel, não o odeies. Odeia o que nos partiu. E eu? Caminhava o Tejo diariamente, pedras da marginal sob os pés, vento salgado limpando a alma. A vingança me libertara, mas escravizara, noites revivendo a festa, o desmaio dela, os olhares dos convidados. Monstro, sussurrava o espelho. Mas o monstro curava, li Camões, amor é fogo que arde sem se ver, e entendi, nosso fogo ardia invisível, mas consumiu-nos. Um ano depois, data do descobrimento, encontrei Maria por acaso no Rossio. Ela, mais magra, cabelos soltos, sorria para uma neta imaginária. João. Paramos, estranhos íntimos. Como estás? Vivendo. E tu? Construindo pontes novas. Rimos, amargo. Ela, sinto falta. Eu também. Mas o passado é ponte queimada. Partimos, cada um para seu rio. Lisboa seguia, bondes rangentes, fado e quando, Tejo levando cinzas para o Atlântico.
Eu, aos 56, aprendi, o amor traído não morre, transforma-se em sabedoria dura, como o granito de Sintra. E a vingança? Foi minha ponte para a liberdade, torta, mas firme. Fim. Não. Em Portugal, nada acaba, só vira saudade.